Hoje nós vamos falar um texto um tanto quanto estranho, pelo fato das pessoas não pensarem muito sobre isso. Nós vamos trazer à luz uma imagem do inimigo das nossas almas que as pessoas ignoram. Quando se fala do diabo, quando se fala de Satanás, sempre se imagina um ser que faz de tudo para acabar com a nossa vida. Isso é fato. Mas a forma como que ele faz isso nem sempre é a forma que nós imaginamos. Criou-se, né, na cultura popular aquela ideia de que o inimigo de nossas almas está sempre, constantemente, fazendo de tudo para impedir que avançamos na nossa vida, seja em qual esfera for. Por exemplo, o inimigo está interessado que nós não conquistamos as coisas que queremos conquistar. O inimigo está interessado em nós não realizarmos os sonhos que nós queremos realizar. Então cria-se essa ideia de que o inimigo está sempre fazendo de tudo para que nós fracassemos em qualquer coisa que tentamos fazer. Mas será que, à luz das Escrituras, é de fato esta ação do inimigo? Será que realmente ele está tão interessado e tão preocupado em impedir que os nossos sonhos se realizem, que nós conquistamos, que nós chegamos aonde queremos chegar na nossa vida profissional, nossa vida financeira? E aí? Vamos ao texto das Escrituras e vamos meditar um pouco. E eu peço que você assista esse vídeo até o final. E, de preferência, se puder, compartilhe ele, para que esta mensagem vá mais longe, alcance mais pessoas. Tudo bem? Vamos ao texto, então, das Escrituras. Nós temos aqui Mateus capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Esse texto é muito famoso, muito conhecido por nós. Afinal de contas, é o texto do período em que o Senhor foi tentado. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali ele ficou durante muito tempo jejuando, e aí depois apareceu então a figura do tentador, o diabo. E o diabo faz várias propostas para Jesus, né? Faz várias propostas. E uma delas é justamente essa: olha, eu estou disposto a te dar todos os reinos do mundo e a sua glória, contanto que você se proste e me adore. Então vamos lá, vamos entender o que está em jogo nesta proposta feita pelo diabo. Como eu disse, nós temos a ideia, ou foi criado no imaginário popular, a ideia de que o Satanás, o diabo, ele é responsável por tudo que há de negativo que acontece na nossa vida, né? Se faz muito essa alusão de que, se eu projeto alguma coisa e ela não acontece, é o inimigo. Se eu crio expectativa sobre um projeto financeiro, um empreendimento, alguma coisa, e ele acaba não acontecendo, a frustração, causando frustração, dor, decepção, as pessoas cristãs, principalmente, fazem essa relação de que foi o inimigo que destruiu. De alguma forma foi o inimigo que entrou, né, porque ele não estava interessado no sucesso, ele fez de tudo para que eu não conseguisse e a pessoa então fracassou por causa de ação do diabo. Mas será que é de fato assim ou somente desta forma que o inimigo age? E se eu te disser que pode ser exatamente o contrário? E se eu te disser que existe grande possibilidade do inimigo ser o maior interessado que você realize os teus sonhos? Se eu te disser que o inimigo, o diabo, pode ser o maior interessado que você conquiste tudo o que você deseja, que você alcance as posições, seja ela na sociedade, seja onde for, que você tanto almeja, tanto tem se esforçado. Se eu te disser que talvez o inimigo esteja exatamente na plateia da sua vida, torcendo por você, diariamente dizendo: vai lá, eu acredito em você, eu quero, eu desejo muito que você consiga, vai lá, te dando palavras de incentivo, te dando palavras de, de, de sucesso, palavras positivas, e não o contrário. Já parou para pensar que pode ser exatamente assim a ação do inimigo na sua vida?
E eu creio, e pelo entendimento que eu tenho da leitura que eu faço da sociedade moderna, é exatamente assim que ele tem agido na grande maioria das vezes. Por quê? Com uma pequena condição. Se as conquistas, se o sucesso, se a realização dos sonhos vão servir para te afastar de Deus, é exatamente isso que o inimigo quer que aconteça. Se conquistar aquilo que você quer conquistar vai trazer como resultado o teu afastamento da presença de Deus, é exatamente isso que o inimigo vai fazer que aconteça. Ele vai, ao invés de impedir a realização dos teus sonhos, ele vai fazer tudo o possível para que você consiga. Ele vai mexer os pauzinhos, como utilizamos essa expressão, vai organizar as coisas para que você avance cada vez mais. Porque estas conquistas, né, estes avanços, vão te afastar de Deus. Quantas pessoas começam a crescer financeiramente, né, em qualquer área que for, até mesmo na questão social, e eles vão se afastando de Deus. E na mente deles, eles acreditam que quem está impulsionando este crescimento é Deus. E eles até mesmo atribuem a Deus o seu sucesso e dizem: olha como eu sou abençoado, olha como Deus está comigo, olha como ele tem feito que eu consiga realizar os meus sonhos. Só que ele não percebe que ele está cada vez mais distante de Deus. E o relacionamento íntimo e real com Deus não existe. Não existe uma vida espiritual, não existe uma vida devocional, não existe uma vida religiosa no sentido genuíno da questão, né? De estar religado com Deus cada vez mais. Não existe. Muito pelo contrário. Ele está cada vez mais materialista. Ele está cada vez mais mundanizado ou secularizado. A sua vida, o seu pensamento, o seu coração está cada vez mais ligado e preso às coisas dessa vida. As coisas justamente que ele está conquistando, os lugares que ele está alcançando, as posições em que ele tem chegado. Então, a meditação de hoje, ela vai trazer exatamente esta reflexão. Cuidado, cuidado, porque talvez o inimigo, ao invés de estar colocando entraves no seu caminho, colocando oposição, colocando obstáculos, ele está, na realidade, limpando tudo. Ele está organizando tudo para que você avance ainda mais com maior facilidade. Contanto que isso destrua o teu relacionamento com Deus. Contanto que isso, no final das contas, te leve para uma eternidade sem Deus. Certo pregador antigo dizia: cada bem, cada vitória, cada conquista que eu alcanço nesta vida é como uma âncora presa ao meu pé, a este mundo, que me mantém preso a este mundo. E isto é uma ótima reflexão, principalmente para esta sociedade tão consumista que nós estamos vendo. A era de ouro, né, dos coach que vivem sempre exaltando o potencial humano, né, pela busca do sucesso, da riqueza, né? Isto não é errado, porém isto é muito perigoso. A Bíblia fala inúmeras vezes: tomem cuidado com as riquezas, tomem cuidado com a busca, né, desordenada e obsessiva por posições, por honra, por glória humana, porque estas coisas afastam as pessoas de Deus. E muitos pereceram nessa mesma busca desenfreada. Muitos, como diz a carta de Tiago, transpassaram-se a si mesmo com muitas dores, porque o resultado não foi a glorificação de Deus, e sim a derrota e a decepção na vida espiritual. Então, pense muito sobre isso. Avaliem o que você está fazendo. Avalie os seus planos e os seus projetos. Avalie as conquistas que você está tendo. Será que essas conquistas têm te aproximado de Deus ou elas têm te afastado de Deus? Porque no caso de uma situação dessas, digamos que eu então projeto coisas, desejos de realizações até mesmo legítimas, não por mau caratismo, não por ganância, mas digamos que eu, como qualquer homem natural, tenho meus planos e projetos de realização pessoal. Agora, o que, que eu tenho que entender? Que se eu estiver avançando neles e o resultado ser o afastamento de Deus,
é bem provável que quem vai colocar um impedimento nesse avanço não seja o diabo, e seja sim Deus. É bem provável que quem vai fazer com que eu fracasse logo ali na frente não seja o diabo, mas seja Deus. Por quê? Para tentar me trazer novamente à luz, para tentar fazer com que eu caia em si e perceba, olha, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Olha onde esta busca, esse desejo desenfreado está me levando. Percebam que o inimigo, ele quer nos destruir. Só que ele não tem pressa para isso. O objetivo do inimigo é eterno, não temporário. Então a gente cria essa visão de que o inimigo ele está interessado que nós tenhamos uma decepção financeira, tenhamos qualquer problema que é momentâneo e passageiro, quando na realidade não necessariamente. Ele pode estar muito interessado que vá tudo bem na nossa vida, contanto que nós vamos para a eternidade longe de Deus, que nós vamos, numa expressão mais clara, lá no inferno, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Pense nisso.